Fernanda era uma linda caloura quando conheceu seu marido Alexandre na faculdade. A paixão dos dois foi tão avassaladora que venceu a distância, o tempo e todas as diferenças. Ao longo do tempo, todos ao redor testemunharam o amor crescendo e gerando a vida de seus 2 filhos. O que ninguém esperava é que, após anos de dedicação e amor, Fernanda seria surpreendida com uma cena que marcaria para sempre sua vida. Será que o amor de Fernanda e Alexandre conseguem superar essa quebra de confiança? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Fora da janela a chuva forte caía, enquanto Fernanda olhava para a escuridão e pensava no seu aniversário. Naquele dia, que deveria ser uma data de alegria, ela estava sozinha e triste. A melhor amiga mudou-se com a família para outra cidade. O filho mais velho, André, não conseguiu vir por conta das fortes chuvas que bloquearam as estradas e cancelaram vários ônibus. A vida com o marido não estava fácil. Fernanda certamente não teria um aniversário feliz naquele ano. Normalmente, ela tomava a iniciativa de reunir os convidados, e todos celebravam durante o dia até a noite. Sempre havia uma mesa glamurosa, músicas, danças, felicitações e presentes. No dia anterior, alguns amigos e conhecidos ligaram para Fernanda para saber se haveria festa e já aproveitaram para dar os parabéns, mas ela disse a todos que não planejava celebrar o aniversário este ano. Afinal, não tinha motivo para isso. Fernanda simplesmente não estava com vontade de comemorar. O que mais ela queria no mundo era se enrolar em um cobertor, ficar sentada perto de uma janela com uma xícara de chá quentinho e observar a chuva forte que estava caindo ao seu redor. Ela sentia vontade de chorar, de se afundar na tristeza e não falar com ninguém por pelo menos alguns dias. Mas Fernanda não podia se dar ao luxo de fazer isso. Afinal, ela era uma mulher forte, que exalava liderança, mãe de 2 filhos maravilhosos e apesar de tudo, sempre uma mulher dedicada à sua família. Mesmo com toda a tristeza e em meio aos momentos de lágrimas, Fernanda simplesmente sentia que não tinha sequer tempo para sentir suas aflições. Foi por isso que ela suportou todo aquele dia. Pela manhã os amigos ligaram para parabenizá-la pelo seu aniversário, e ela aceitava as felicitações com muita simpatia. Em seguida, por hábito, ela preparou sua salada preferida que agora estava na geladeira, e aproveitou para deixar pronto um arroz à grega e assar um frango. Fez também alguns bifes no capricho. Tudo isso com a ajuda da Diana, sua filha mais nova, de 7 anos. À noite, as duas jantaram festivamente com a mesa posta, e a menina foi para o seu quarto. Fernanda limpou a mesa e ficou olhando para a janela escura. Ela estava completando 40 anos. 4 décadas, foi o que ecoou em sua mente. E o que ela tinha conquistado até então? Um casamento que estava por um fio e 2 filhos. Diana, de 7 anos, e André, de 19. A casa que seu quase ex-marido construiu para a família foi deixada para ela e as crianças quando ele partiu. Isso mesmo, seu marido havia saído de casa, após algumas descobertas. E mesmo assim, Fernanda era muito grata a ele por tudo que conquistaram juntos. Apesar de tudo, ela tinha seus 2 filhos e por muito tempo teve uma vida familiar quase perfeita. Fernanda suspirou. Talvez ela fosse uma esposa atípica, abandonada, mas ela ainda não conseguia odiar o Alexandre. Ela ainda o amava demais. Fernanda conheceu Alexandre no primeiro ano da faculdade. Ele veio refazer um exame com a turma dela, mais conhecidos como os calouros. Na época, ele estava se formando. Já a Fernanda estava tentando terminar seu primeiro semestre em filosofia. Eles se viram pela primeira vez nos corredores da faculdade, e que surpresa boa ao perceber que estavam na mesma sala de aula. Fernanda imediatamente gostou deste rapaz bonito e alto, claramente diferenciado por sua determinação e inteligência. E Alexandre também gostou da atraente caloura de cabelos loiros e com um sorriso ingênuo nos olhos. Depois de algumas conversas, eles concordaram em se encontrar à noite para dar um passeio no parque. Já era final de semestre, então não havia mais preocupações. Alexandre e Fernanda passearam a noite toda, riram, brincaram e se abraçaram. Mas na manhã seguinte, as férias começaram. Fernanda voltou para casa, para sua cidade natal no campo, suspirando suavemente com as lembranças daquele encontro, lembrando do momento que passaram juntos. E assim foi durante todos os dias de suas férias.
Quando ela voltou à cidade para começar os estudos do segundo semestre, Fernanda se pegou pensando em todos os sentimentos que ainda tinha e ficou sem esperança de que um dia encontraria Alexandre novamente. Ele havia concluído a faculdade, e com certeza, estava trabalhando em sua área, conforme sonhava, ou talvez tivesse se mudado para outra cidade, estado ou até mesmo país, como muitos graduados de sua universidade faziam, especialmente os melhores. Mas não era isso que o destino reservava para ela e Alexandre, pois ele entrou novamente na vida de Fernanda algumas semanas após o início das aulas. Como uma linda surpresa, de repente, ele estava entrando em seu quarto com um enorme buquê de grandes margaridas brancas, as flores favoritas dela. Você se lembrou, disse Fernanda, surpresa, olhando para o Alexandre com o buquê na mão. Como eu poderia esquecer, ele disse suavemente, sem tirar os olhos dela. A partir daquele dia, as vizinhas de quarto testemunharam como os sorrisos, os olhares e os muitos momentos apaixonados do casal, pois a felicidade se repetia todas as vezes que eles se encontravam. Todos sabiam desde sempre que nunca mais iriam querer se separar. 6 meses depois, Fernanda se mudou para a casa de Alexandre. Na época, ele morava em um apartamento alugado e estava trabalhando bastante para conquistar tudo o que sonhava. 1 ano depois, ele comprou um apartamento financiado e Fernanda logo engravidou. Com a notícia da gravidez, ela teve que mudar sua graduação para o ensino à distância e começou a se preparar para a chegada do primeiro filho deles, André. O casal não podia estar mais feliz, a chegada de um bebê em casa tornou tudo mais amoroso. Principalmente agora com o pequeno nos braços, sendo amado e mimado. Fernanda continuou seus estudos à distância, enquanto Alexandre apoiava sua esposa. Vera, mãe da Fernanda, e ao saber das escolhas da filha, não acreditava em um futuro feliz para o casal. Então, decidiu fazer uma visita para confrontá-la. O quê? Estudar à distância? Disse Vera, indignada. Primeiro, você deveria ter obtido uma educação antes. Poderia ter dado à luz depois de ter garantido um diploma. Sempre imaginei um futuro brilhante para você e agora você se contenta com isso? Comentou Vera. Mãe, para mim não importa se vou estudar presencialmente ou à distância. Disse Fernanda com paciência. De qualquer forma, quando eu entrar em um trabalho, vou precisar aprender tudo de novo. Então, o importante é que eu terei uma educação. Ah, mas vocês financiaram o apartamento muito cedo. Na minha opinião, cedo demais, deveriam ter esperado mais para ter certeza de tudo. Disse Vera. Por que a surpresa? Perguntou Fernanda, olhando para a mãe. Tivemos o André. E precisávamos de uma casa maior. O Alexandre e eu morávamos em um apartamento alugado que era pequeno, apesar de ser mais barato, não atendia às nossas novas necessidades com uma criança, explicou Fernanda já perdendo a paciência. Mas por que todos esses comentários inconvenientes? Não entendi, perguntou Fernanda, enquanto balançava os ombros. É porque você pode estar se colocando numa situação não muito favorável para você. Disse Vera. Eu já sabia, sua preocupação sempre é financeira, disse Fernanda, balançando a cabeça. Não se preocupe. As parcelas do financiamento são pagas pelo Alexandre. Você sabe que não tenho recurso para ajudar no pagamento deste apartamento e não pretendo pedir ajuda a você, caso seja esse seu medo. É uma boa hora também para deixar claro que eu acredito no amor que temos, mas até mesmo se não der certo, o apartamento é dele e eu acho justo que seja assim. Eu sabia que isso aconteceria, seu olhar sempre foi para os bens materiais, continuou Fernanda, não se deixando intimidar pela mãe. Você sabe que se isso acontecer, você terá que provar na justiça que tem direito à metade deste apartamento, mesmo que tenha sido ele quem pagou todo o financiamento apenas com o salário dele. Já estou te alertando para que você não se renda. Pois se você continuar a pensar assim, você ficará sem nada. Não pense que vai ser fácil. Comentou Vera. Eu sei o que a senhora está tentando fazer e já digo que não vai conseguir, disse Fernanda, e a discussão continuou até que sua mãe fosse embora. Alexandre, depois de alguns anos, tornou-se chefe do departamento de vendas, e mais tarde, diretor executivo da empresa onde trabalhava. Ele construiu sua carreira toda por seu próprio mérito. Nunca aceitou o dinheiro do pai, que havia abandonado a família há 10 anos atrás, para ir embora para o exterior com uma amante mais nova que ele. Mesmo assim, o pai sempre tentava ajudar o filho para tentar amenizar a culpa do que fez no passado. Fora do país, o pai de Alexandre fundou empresas de destaque.
E o que o filho não sabia, é que sua promoção havia sido influência das conexões de seu pai, tudo discretamente. Depois da licença maternidade, Fernanda conseguiu um emprego de meio período na mesma empresa em que seu marido trabalhava. Agora ela estudava e trabalhava, mas além disso sempre se esforçava para ser a esposa e mãe perfeita. Ela preparava almoços e jantares com um sorriso, recebia o marido alegremente após o trabalho, ensinava lições ao filho e o levava para as atividades extracurriculares. Quando André completou 12 anos, Fernanda engravidou novamente. Ela estava ansiosa para ter outro filho, pois ela já queria há muito tempo. A notícia alegrou o coração de Alexandre. "Vamos ter um bebê?" disse ele, sorrindo. "Acho que já é hora de construirmos nossa própria casa. Já sonhamos com isso há muito tempo e com a chegada dessa criança, mais uma vez vamos precisar de mais espaço. Afinal, agora teremos mais um membro na família", disse Alexandre, otimista. Fernanda e Alexandre abordaram isso com responsabilidade. Primeiro, escolheram um local adequado, compraram a terra, trabalharam no projeto e no design da futura moradia. Em cada etapa, os dois colocavam a alma, resultando em uma casa exatamente como sonhavam, bem luminosa, acolhedora, com uma grande sala de estar onde gostavam de passar longas noites conversando. Fernanda criou canteiros de flores perto da entrada, plantou rosas e um pouco mais distante, suas margaridas brancas favoritas. Atrás da casa, Alexandre e Fernanda plantaram um jardim e deixaram espaço para uma pequena horta. Ela sempre quis cultivar seus próprios tomates e pepinos, além de semear ervas para chás, uma atividade que ela já conhecia desde a infância, quando tinham uma casa de campo. O filho mais velho adorava viver em uma casa grande, com muito espaço, com um quintal enorme que no verão, os pais montavam uma grande piscina inflável. Além disso, havia um rio e uma floresta além do jardim, uma verdadeira beleza. Depois da conquista da casa, chegou Diana, a caçula, tornando tudo um verdadeiro sonho. Ela estava de licença maternidade, então ela tinha bastante tempo livre. Além disso, Diana era uma criança tranquila até completar 1 ano, ela praticamente não chorava, comia e dormia. Depois do primeiro ano, a menina também não causou muitos problemas à mãe, então Fernanda tinha tempo para se dedicar à casa, ao jardim, e claro, às crianças. Alexandre continuava a trabalhar muito, esforçando-se para garantir uma vida confortável para sua família. Fernanda achava que o amor deles continuava tão forte e apaixonado quanto há 13 anos, quando se conheceram na faculdade. Mas a verdade é que tudo estava mudando. Ela não conseguia entender exatamente quando começou. Porém, um dia, ela percebeu que há muito tempo não conversava com o marido de coração aberto como gostavam de fazer, sentados na sala de estar, e que Alexandre estava voltando cada vez mais tarde para casa, muitas vezes quando ela e as crianças já estavam dormindo. Mesmo nos fins de semana, ele frequentemente saía para o trabalho, falando que tinha muitas urgências. O coração de Fernanda começou a se preocupar. Ela percebia que algo estava acontecendo em seu relacionamento, algo que ela ainda não conseguia entender. Fernanda tentou se tornar novamente a pessoa próxima ao marido como sempre foi. Ela persistentemente o esperava voltar do trabalho até meia-noite, com o jantar quentinho, mas ele simplesmente acenava cansado, sem olhar nos olhos dela, e ia para o chuveiro, logo depois para a cama. Fernanda raramente enviava as crianças para passarem o fim de semana com a mãe, pois as duas não concordavam em nada. Mesmo assim, começou a enviar as crianças com mais frequência para a casa da avó, na esperança de trazer novamente o romance ao relacionamento. Então ela preparava o prato favorito do marido, acendia velas, vestia seu vestido preto favorito, e no fim, Alexandre ligava super tarde, dizendo que estava saindo do trabalho e iria direto para um final de semana de eventos da empresa e só retornaria na segunda de manhã. Outras vezes, Fernanda se vestia com lingerie bonita, abraçava o marido e se deitava ao lado dele, mas Alexandre se virava e logo adormecia, citando cansaço e dor de cabeça. Foi então que ela se lembrou de Keila, uma amiga de trabalho que fez enquanto estava por meio período na mesma empresa do marido. E que apesar de se verem com pouca frequência, confiava na amizade dela. "Keila, eu não entendo o que está acontecendo com ele", reclamou Fernanda para sua amiga. "Eu simplesmente não reconheço meu marido", disse Fernanda. Keila suspirou, balançando a cabeça. "Eu não queria te contar, não queria trazer mais notícias, mas você vai descobrir tudo cedo ou tarde." "Do que você está falando?" "O que eu vou descobrir, Keila?" "Não me torte, diga logo", disse Fernanda. "Alexandre, tem uma nova secretária,
disse Keila em voz baixa. Eu sei, ela é nova há cerca de 6 meses, ele mesmo falou, disse Fernanda. Ele só não disse o que anda fazendo com ela esse tempo todo. Sussurrou Keila e continuou falando. No fim de semana passado, ele foi a um resort com ela. É o que estão falando por aqui e tem tudo para ser verdade. Ele sai mais cedo, chega mais tarde, e sempre está acompanhado de sua secretária Ellen. Os boatos aqui são esses, sinto muito em te dizer. Fernanda perdeu a voz, não podia acreditar. E Keila tentou aconselhar a amiga. Fernanda, você precisa agir com a razão. Sei que vocês se amam, têm uma casa, filhos. Mas você mesma acabou de me dizer que seu Alexandre mudou ultimamente, o motivo só pode ser esse. Pense com calma sobre o que você vai fazer. Mas claramente algo precisa ser feito. Eu não sei o que fazer, falou Fernanda perplexa. Primeiro, pare de ficar em casa. Você também precisa cuidar de si mesma, cabelo, unhas, roupas novas, tudo deve estar impecável. Acho que também precisamos fazer com que essa Ellen desapareça da empresa e da vida do Alexandre, disse Keila pensativamente. Como vamos tirar ela da vida dele? Perguntou Fernanda, bem triste e ainda perdida com essa situação. Dificilmente ela o deixará, mas Fernanda, sua tarefa inicial é voltar à forma, e depois, acho que você terá que conversar com seu marido. E fazer ele escolher, entre você que é a esposa legítima dele, mãe dos filhos dele, ou ela que é uma garota sem rumo aos 20 e poucos anos. Disse Keila. E se ele escolher ela? Perguntou Fernanda com medo. Vamos resolver os problemas à medida que eles surgirem, disse a amiga e continuou. Agora vá ao cabeleireiro e marque uma manicure. Eu cuidarei da Diana à noite para que você possa ir. Fernanda seguiu o conselho da amiga, pois percebeu que precisava lutar por sua felicidade. No outro dia bem cedo, Fernanda disse. Alexandre, quero voltar ao trabalho. Mas por que exatamente? E por que agora? Eu pensei que você ficaria em casa por mais um tempo. Diana ainda é pequena. Disse Alexandre. Diana tem quase 4 anos, eu preciso voltar ao trabalho, afirmou Fernanda. Nossa vida financeira agora está ótima, você não precisa trabalhar, cuide das crianças e da casa. Você não precisa voltar ao mercado de trabalho cansativo e concorrido. Não vale a pena. Disse Alexandre tentando tirar essa ideia da esposa. Não, querido, obrigada, disse sarcasticamente Fernanda. Eu também estudei na faculdade, tenho uma profissão. Eu quero trabalhar, Alexandre. Eu quero sair, conhecer pessoas. Já está decidido. Um mês depois, Fernanda conseguiu um cargo novamente na mesma empresa do marido. Agora ela finalmente viu Ellen, a secretária do Alexandre. E de longe podia-se notar que ela não era apenas uma secretária, dava para adivinhar mesmo sem ter muito contato com os dois. Ellen não tirava os olhos do chefe, e ao passar, sempre tentava tocá-lo. Mas tudo estava para piorar, com o fatídico dia em que Fernanda precisou ir com urgência até a sala do marido. Ao entrar no escritório apressada, não percebeu que era uma hora errada. Fernanda encontrou Ellen sentada no colo de Alexandre. A garota pulou ao vê-la e saiu do escritório, balançando os quadris. Alexandre mal tirou os olhos dela, desviando-os para a esposa. Não é o que você pensa, gaguejou ele, ficando imediatamente vermelho. Não tenho o que pensar, Alexandre, eu vi com meus próprios olhos, disse sarcasticamente Fernanda, não sentindo dor, apenas raiva. Nesse momento, Fernanda decidiu usar sua força, e seguiu o conselho da amiga, colocando Alexandre na parede, ele tinha que decidir com quem ficaria. O marido, percebendo tudo que iria perder, pediu para conversar com calma à noite. Fernanda havia se cuidado, pois queria lutar por seu casamento, ela sabia que podia lembrar o marido de todo o amor que já tiveram. Ela estava certa, à noite eles finalmente conversaram abertamente. O marido pediu desculpas, se arrependeu e jurou amor a ela. Ele prometeu nunca mais se encontrar com Ellen. Fernanda perdoou o marido, ela já o havia perdoado há muito tempo, quando decidiu lutar por ele. Depois disso, Ellen não apareceu mais na empresa, estava tudo indo bem na família de Fernanda e Alexandre, o amor conjugal voltou, eles até foram para o mar, onde passaram 2 semanas maravilhosas que Fernanda lembra com alegria até hoje. Apesar de Alexandre não ter pretensão de trair sua esposa novamente, Ellen, a garota, não queria perder uma opção tão lucrativa.
Ela tentou arranjar um emprego em outra empresa, mas não conseguiu, então ela decidiu lutar por sua felicidade como amante. Além disso, ela era jovem, bonita e persistente, sempre ligava para Alexandre chorando ao telefone, contando sobre seu amor incomparável por ele, ameaçando até se matar. Ela o encontrava acidentalmente perto do escritório, vestida com seus melhores trajes. Ela escrevia mensagens comoventes e gravava vídeos que fazia questão de enviar para ele. Além disso, sempre pediu por um último encontro. Com tantas provocações, Alexandre cedeu, concordando com um último encontro. Ele não sabia como um homem poderia recusar uma garota tão apaixonada. Ela dizia que nunca havia conhecido ninguém como ele, que ele era um rei e um deus para ela, que o amava e o adorava. Depois desse último encontro, outros foram acontecendo e Alexandre percebeu que não conseguiria mais manter seu casamento. Decidiu então que iria alugar um apartamento para Helen, onde eles pudessem se encontrar escondido. Mas ela fez de tudo para que todos soubessem sobre o relacionamento deles, ligando para a casa dele algumas vezes sem querer, deixando alguns de seus longos cabelos pretos em sua jaqueta, beijando a gola de sua camisa. Quando Fernanda se deu conta disso tudo isso, começaram as brigas, e após uma dessas gritarias barulhentas, Alexandre foi embora, não negou nada e não pediu desculpas. Ele decidiu tentar começar uma nova vida com uma nova mulher. Naquele momento, ele estava certo de que Helen, jovem e bonita, o amava. Desde aquele momento até agora, quase um ano se passou, e Fernanda ainda não conseguia se acalmar e deixar de amar o marido. Você deveria odiá-lo. Você mesma disse que ele é um traidor duplo, Keila lhe disse pelo telefone. Eu sei, suspirou Fernanda, mas não consigo. Os dias no trabalho não funcionaram, pois encontrar Alexandre a maltratava ainda mais. Ela transferiu-se para uma filial próxima para não vê-lo todos os dias. Voltando ao presente, do lado de fora, a chuva continuava a cair. E um toque inesperado à porta interrompeu os pensamentos da mulher. Quem poderia ser? Ela pensou surpresa. Fernanda não esperava ninguém, além disso, ela não queria ver ninguém naquele dia. Na porta estavam Alexandre e André. Nas mãos, o marido segurava um enorme buquê de margaridas brancas. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou baixinho. Viemos para te parabenizar pelo seu aniversário, disse alegremente André. Papai me pegou de carro. Já conversamos durante a viagem, agora precisamos entrar, eu estava com saudades de vocês dois. E eu também estou com fome. Depois de alguns minutos, Fernanda conseguiu servir o jantar novamente na mesa. André jantou, parabenizou a mãe e se retirou. Ele entendia que os pais tinham muito a dizer. Era uma conversa difícil. Alexandre chamou Fernanda para a famosa sala de estar e começou dizendo baixinho. Me perdoa. Olhando nos olhos dela, ele continuou, eu me afastei da Helen. Ela não é nada do que tentou parecer. Não sou eu que ela quer, mas apenas meu dinheiro. Você não imagina quantos xingamentos eu ouvi quando disse a ela que a casa ficaria com você, e nós viveríamos em um apartamento pequeno. Ela tentou me convencer a mudar de ideia, depois tentou me convencer a passar o apartamento para ela, depois a demitir você da filial e por fim colocá-la novamente na empresa. Só pensava em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só falava nisso. Comíamos fora, ela fazia pedidos em restaurantes, e eu mesmo passava as minhas camisas. Coitado, como você sofreu, e você pensou que seria fácil com uma esposa mais jovem, dizia Fernanda sarcasticamente. Não pensei. Graças a Deus não tive tempo de me divorciar de você e se casar com ela. Helen estava sempre me pressionando, e eu sempre tentando levar, dizendo que havia muito trabalho, mas eu já estava começando a perceber o que estava acontecendo. Ela é boa, não é ruim. Só que ela não é para mim, Alexandre abaixou a cabeça. Ela é muito jovem, muito ambiciosa, muito estranha. Eu senti falta de você, Fernanda, da casa, das crianças. Vocês são tudo para mim. Me perdoa. Eu também senti falta de você, Fernanda abraçou o marido. Fernanda acreditava sinceramente que ele havia percebido tudo e não a trairia mais. Ela tinha esperança sincera de que o futuro dele seria tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Ela já havia perdoado o marido há muito tempo. Afinal, a capacidade de perdoar é uma das maiores provas de amor verdadeiro, não é mesmo? Lá fora, a chuva forte ainda caía.
Ela molhou a cidade inteira que dormiu ao som da tempestade acolhedora. Você acha que Alexandre merece uma nova chance? Será que Fernanda vai conseguir superar tudo isso? O que você faria, se sua história de amor enfrentasse esse mesmo desafio? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.